Olá pessoas, eu sou o Cronos e este é o canal Polissemizando. Mais um barbudo com cenário sujão falando aqui na internet. E hoje nós vamos falar sobre privilégio e preconceito. Muitas vezes quando a gente vai explicar o significado de alguma expressão, de alguma palavra, de alguma terminologia, a gente recorre ao uso histórico dessa palavra e mesmo a sua formação etimológica, ou seja, as línguas anteriores das quais ela derivou. Eu mesmo fiz isso no meu vídeo sobre censura, quando eu fiz um histórico do uso do conceito desde a antiga República Romana. Essa é uma forma bastante válida de explicar algumas situações, mas ela contém também uma possível armadilha, porque nem sempre, aliás, na maioria das vezes, as palavras não mantêm o seu significado etimológico. As línguas são entidades culturais vivas, que se desenvolvem junto com as sociedades nas quais elas estão inseridas, e das quais elas são inclusive partes constituintes. Então, com o passar do tempo, determinada palavra pode e normalmente vai ter modificações no seu significado. Essas modificações elas podem acontecer por ampliação, por redução, por derivação, por metáfora, por uma série de outros mecanismos que as línguas têm para atribuir significação às palavras. O vídeo de hoje não é sobre isso. O vídeo de hoje é especificamente sobre a chamada falácia etimológica, que é justamente você ignorar todo esse processo histórico de desenvolvimento da língua para dizer que o significado de determinada palavra é só e apenas só aquele significado original lá da etimologia. E as duas palavras que nós vamos trabalhar aqui hoje são privilégio e preconceito. Vamos falar primeiro da palavra preconceito. É muito comum a gente ouvir determinadas pessoas dizendo que não são preconceituosas, porque preconceito vem de pré-conceito, ou seja, alguma coisa pré-determinada, uma coisa anterior, um conceito anterior, sem pensamento, a priori, e que se você fizer uma reflexão e em cima dessa reflexão você tiver uma atitude que não segue essa ideia pré-concebida, essa ideia anterior, você não tem preconceito. Bom, onde está a falácia aí? A falácia está em usar esse tipo de argumento para justificar atitudes como: ah, eu não sou racista, eu até tenho um amigo negro. Não, eu não tenho preconceito com gay, deixa cada um lá no seu canto, cada um tem o direito de ser o que for, mas também não é para ficar fazendo essas coisas no meio da rua. E isso não é preconceito, porque eu pensei a respeito. Eu não tenho nada contra eles, eu já raciocinei, eu já entendi a situação, e eu só não gosto que eles fiquem fazendo essas coisas no meio da rua. Ora bolas, menos, né? Isso é preconceito, sim. Preconceito não é você ter uma ideia pré-concebida. Preconceito é você ter e reproduzir determinadas atitudes. A filósofa Djamila Ribeiro define racismo como um sistema de opressão que nega oportunidades para as pessoas negras. Extrapolando essa definição da Djamila, a gente pode dizer que preconceito é um sistema de opressão que nega oportunidades para determinadas pessoas. Quais pessoas? Pessoas que vão ter marcadores sociais ou pessoais que as diferenciam do que é considerado normal. Aliás, normal é uma outra palavra também bem interessante para a gente estudar num futuro episódio aqui do canal. Então, quando você tem essa variação da palavra, ela pode sim ser usada para esconder o seu significado original. Eu vou deixar linkado aqui embaixo um artigo da professora doutora Carolina de Paula Machado, onde ela fala um pouco também a respeito disso, dessas mudanças de significado nas palavras e como isso serve para ocultar o significado. Inclusive o exemplo que ela usa é a própria palavra preconceito. Outra palavra também que tem essa carga semântica diferente, essa carga de significado diferente, é a palavra privilégio. Originalmente, privilégio vem do latim privis legium, que quer dizer basicamente lei privativa, é uma lei só para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Então, quando a gente diz que determinada pessoa tem privilégio branco, privilégio hétero ou qualquer outro tipo de privilégio, uma resposta possível é dizer: não, não tem nenhuma lei me dando esse tipo de benefício. Não tem nenhuma lei que diz que porque eu sou branco eu sou melhor. Não tem nenhuma lei que diz que porque eu sou hétero eu sou melhor.
Aí você tem, de novo, a falácia etimológica. Por quê? Porque não é uma questão de ter lei, lei aí no sentido estrito de um regulamento passado num órgão legislativo. Não. O sentido de lei aí sofreu uma ampliação para significar uma norma, um regulamento social, alguma coisa que rege as pessoas, não necessariamente uma lei escrita passada num parlamento. Então, quando a gente diz que determinada pessoa tem privilégio, eu, por exemplo, eu tenho privilégio branco, eu tenho privilégio cis, eu tenho privilégio de classe, eu tenho uma série de privilégios. Não tem nenhuma lei dizendo que eu sou melhor que os outros por causa disso. E eu nem sou, obviamente, melhor que os outros, mas a sociedade me considera melhor que determinados outros grupos pelo simples fato de eu ter essas características e determinadas outras pessoas não terem essas características. Enquanto eu estava gravando esse vídeo, eu recebi aqui uma notificação de um outro canal, do Stefano Volpe, onde ele faz uma narrativa sobre uma situação de racismo que ele enfrentou. Isso é um bom exemplo da questão do privilégio, porque é uma situação que ele enfrenta todos os dias, em diversas circunstâncias da vida dele, e que eu, pelo simples fato de que eu sou o que a sociedade considera como branco, nunca vai acontecer comigo. Nunca aconteceu, nunca vai acontecer comigo. Um bom exemplo de privilégio é, por exemplo, a forma como as pessoas chamadas de neurotípicas, aquelas que não portam algum distúrbio de espectro psiquiátrico, a forma como essas pessoas naturalizam, não percebem o quanto elas são ofensivas às pessoas neurodiversas, ou seja, aquelas que portam algum tipo de distúrbio de espectro psiquiátrico, quando elas usam termos como maluco, doido, neurótico, esquizofrênico, biruta e vários outros similares para se referir a comportamentos tidos como reprováveis, seja socialmente, seja politicamente. E essas pessoas fazem isso naturalmente. Isso é também um privilégio, o privilégio de você não ter que se preocupar com determinada circunstância social. Recapitulando, a falácia etimológica é o uso da etimologia de uma palavra para se esquivar de um argumento, para se esquivar de um debate, para negar um argumento oposto, porque supostamente as palavras não mudariam de significado ao longo do tempo. E, como nós vimos, isso não é verdade. Bom, gente, era isso que eu tinha para dizer hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí seu joinha. Se não gostaram, pode deixar o dedão para baixo. Se inscreve no canal, esse botão vermelho que fica aqui embaixo. Aproveita e ativa o sininho para receber as notificações. E vamos juntos polissemizar.